Olhe, nem todo mundo vai entender este vídeo, porque aqui você não vai encontrar frases prontas para colocar em post motivacional, nem conselhos reciclados que você esquece 5 minutos depois. O que você vai ouvir aqui é outra coisa. É um chamado para tomar o controle, para parar de reagir como se fosse um fantoche nas mãos das suas emoções, para despertar aquela parte de você que já cansou de viver no automático. Reconhece essa cena? Alguém diz algo atravessado, e sem pensar, você já está reagindo com raiva, orgulho, ansiedade. Depois vem o silêncio. E no meio da culpa e da vergonha, a pergunta: por que eu ainda caio nisso? A resposta não está lá fora, está aí dentro. E por isso esse vídeo é diferente. Porque ele não quer mudar o mundo. Quer te mostrar como mudar a forma de encarar o mundo. Vamos falar sobre controle emocional, mas não do jeito comum. Aqui você vai entender como o estoicismo se torna uma ferramenta prática, direta, real, para que você pare de reagir e comece a se governar, para que sua paz não dependa do humor dos outros, para que sua dignidade não se perca em cada discussão. E antes de começar, faz um compromisso com você mesmo. Vai ali nos comentários e escreve: não reajo, eu escolho, não explodo, eu decido. Essa frase é sua âncora, e se esse conteúdo tocar em você, deixa um like. Não por mim, mas para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão à beira do colapso emocional. Agora sim, respira, porque o que você vai ouvir não é para qualquer um, é para quem está pronto para se tornar aquela versão de si mesmo que já não precisa perder o controle para se sentir forte. Pessoal, a raiva é um reflexo do egolha, bem para essa cena por um segundo. Você acabou de ouvir algo que não gostou. Uma frase lançada com veneno. Um olhar cortante como uma lâmina. Sua respiração acelera, o peito se contrai e sua mente já começa a construir respostas como se estivesse entrando numa guerra. Mas contra quem? Contra essa pessoa? Ou contra você mesmo? A verdade é que essa fúria que começa a arder dentro de você não vem de fora. Não veio nas palavras do outro, nem no gesto. Ela nasceu no instante em que seu ego gritou: como ousam? Nesse momento, o ego pegou o volante. Não foi o que aconteceu. Foi o que você acreditou que aquilo dizia sobre você. O ego quer ter razão. Quer respeito imediato, reconhecimento constante, validação sem pausa. E quando o mundo não entrega, isso ele grita, reage, se agita. Mas não faz isso por justiça, faz por medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser exposto, medo de perder o controle. Os estoicos sabiam disso. Diziam que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas o julgamento que fazemos deles. E esse julgamento, quase sempre, é só uma história que o ego inventou para se proteger. Pensa, bem, quantas vezes você se irritou por coisas que, olhando depois com calma, nem mereciam sua atenção? Quantas vezes você perdeu a cabeça por algo que horas depois parecia ridículo? Aquilo não era você, era o seu ego, reagindo como uma criança ferida. Agora imagina que você consegue observar essa reação, que ao invés de se deixar levar, você dá um passo para trás. Não foge da emoção, mas também não obedece a ela. Só observa, como um estoico, e diz: isso não me define. Nesse momento, você não é mais refém do que sente. Você é quem decide a resposta. Quem controla o ego controla a raiva, porque sem ego não há nada a provar, nada a defender, nenhuma identidade para proteger. Só uma mente em paz que escolhe quando falar e quando calar. E essa mente não reage, ela age. Não busca vingança, busca sabedoria. Controlar suas emoções não é reprimi-las, é entender de onde elas vêm. E quando você percebe que a raiva é só o eco de um ego ferido, entende uma coisa: você pode calar esse eco, você pode soltar, pode ficar em silêncio enquanto tudo lá fora pega fogo, e ainda assim sair inteiro. Isso não é fraqueza, isso é poder. 2. O perdão nos liberta da raiva. Você não perdoa por eles, você perdoa por você. Porque carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra.
E enquanto você se consome por dentro, quem te feriu segue a vida como se nada tivesse acontecido. A raiva não os pune, ela te prende, te esgota, te amarra num passado que já não existe mais. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não doeu. E definitivamente não é dizer que o que aconteceu foi certo. Perdoar é soltar a corda. É dizer, isso não vai mais morar na minha mente. É recuperar seu espaço interno. É parar de oferecer sua paz para algo que já deveria ter ficado para trás. Os estoicos foram claros sobre isso. Não é o que acontece que te fere, é a importância que você dá. E enquanto você espera arrependimento, pedido de desculpa, justiça emocional, você está acorrentado. Perdoar é cortar essa corrente. É se libertar da dependência de que o outro mude, só para que você possa respirar, porque a real é que tem gente que nunca vai mudar. Gente que nem percebe o estrago que causou. E tudo bem, não é sobre eles, é sobre você. Vai continuar arrastando essa dor por mais quanto tempo? Marco Aurélio dizia que a melhor resposta para quem te feriu é não se parecer com ele. E quando você guarda ódio, quando reage com rancor, está se moldando à imagem do ofensor. Mas quando escolhe perdoar, você diz, eu escolho não carregar esse peso, eu escolho ser livre. Perdão não é fraqueza, é inteligência emocional em alto nível. É maturidade, é coragem de soltar o que já não serve. Porque enquanto você vive revivendo o que te machucou, deixa de viver o que pode te curar. E olha, não precisa confiar de novo, não precisa reabrir portas, só precisa fechar esse ciclo dentro de si, para que o passado deixe de ter poder sobre o seu presente. Quem perdoa não esquece, mas também não sangra mais. Isso é liberdade, e está nas suas mãos. Pois, pratique a não reação. A armadilha não está no que te provocou, está na pressa com que você responde. Naquela vontade imediata de se defender, de mostrar que tem razão, de não deixar barato. Mas quanto mais rápido você reage, menos dono de si você é. Porque reagir é fácil. Qualquer um faz. O difícil é escolher não reagir. A prática da não reação não é apatia, não é passividade, não é engolir tudo, é domínio. É saber que nem tudo que chega até você merece uma resposta. É ter a clareza de perceber que responder no calor da emoção quase sempre piora o que já estava ruim. E o que poderia ser resolvido com uma conversa vira guerra. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto dizia que não é o que acontece que te fere, mas a maneira como você interpreta e reage. Se alguém te ataca, você tem duas opções: devolver com a mesma moeda ou se manter firme e observar de fora. A primeira te prende, a segunda te liberta. Não reagir de imediato é um superpoder. É como se você colocasse o tempo a seu favor. Porque o que hoje te parece imperdoável, amanhã talvez não signifique nada. E se você já tiver explodido, não há volta. Mas se espera, se respira, você se preserva. Você mantém o que os outros tentaram roubar: sua calma, sua dignidade, sua força. Na vida real, as chances de praticar isso são diárias. No trânsito, no trabalho, na família. Sempre tem alguém querendo te tirar do eixo, mas ninguém consegue te tirar do lugar, se você estiver firme por dentro. Não reagir é entender que o silêncio às vezes grita mais alto que a resposta. Que recuar não é fugir, é escolher o momento certo de agir. É não entrar em batalhas que não vão te levar a lugar nenhum. É saber que nem todo confronto precisa de dois lados. A cada vez que você sentir a raiva subir, lembra: você pode respirar, pode observar, pode não fazer nada e ainda assim estar no controle. Quem reage está sendo conduzido. Quem escolhe quando e como agir está no comando. Não é fácil, mas é possível. E com o tempo, a paz se torna sua resposta automática. Porque você não é mais refém do impulso, você é livre. 4. A relação entre baixa autoestima e raiva. Você não explode por causa do que o outro disse. Você explode porque lá no fundo tem medo de que aquilo seja verdade. A raiva, muitas vezes, é só um alarme de insegurança, um mecanismo de
defesa de quem ainda não fez as pazes com o que vê no espelho. Quando a autoestima está frágil, tudo machuca. Um comentário, um olhar, uma crítica leve, tudo parece uma ameaça. Porque se você não está seguro de quem é, qualquer coisa que te confronte vira um ataque pessoal. E aí não é o outro que tem poder, é você que está vulnerável por dentro. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia que não é o que os outros dizem que te fere, mas o valor que você dá às palavras. Se você está em paz consigo, mesmo um insulto vira ruído. Se você sabe o seu valor, nenhuma opinião externa te desestabiliza. Mas se há dúvida, se há dor não resolvida, qualquer frase vira gatilho. A raiva, nesses casos, não é contra o outro, é contra você mesmo. Contra aquilo que você ainda não curou. Contra aquilo que você acredita ser verdade, mesmo que doa admitir. E enquanto você não fortalece sua autoestima, vai continuar reagindo como se estivesse sendo atacado o tempo todo. Lembra daquela vez em que você se irritou com um comentário simples? Aquilo não foi sobre a pessoa, foi sobre você. Sobre sua relação com sua imagem, com suas escolhas, com seus medos. A raiva não nasce no momento. Ela já estava lá esperando uma desculpa para sair. Mas tem saída. Quando você começa a se cuidar de verdade, a se respeitar, a se conhecer, as provocações perdem força. Porque agora você sabe quem é. E quem sabe quem é não precisa reagir a tudo. A crítica vira feedback. O julgamento vira barulho. E a sua energia começa a ser usada para construir, não para se defender. Raiva é um sinal. Não de que os outros estão te atacando, mas de que você ainda tem algo interno pedindo atenção. Ouça, cuide e transforme. Porque quem se conhece não se abala. Quem se ama não responde com dor. E quem tem autoestima forte escolhe a calma. A importância de viver com propósito. Quando você não sabe por que está acordando todo dia, qualquer coisa vira motivo para perder o controle. O trânsito te tira do sério. Um olhar atravessado já te irrita. Uma palavra mal colocada vira discussão. Mas não é sobre o que está acontecendo lá fora. É sobre o que está faltando aí dentro. A ausência de propósito te deixa vulnerável. Te torna reativo. Porque quando você não tem um norte, qualquer vento te desestabiliza. Sem direção, a mente vira um campo minado, pronta para explodir a qualquer instante. E a raiva vira o escape de uma frustração que você nem sabe de onde vem. Os estoicos entendiam que a paz de espírito nasce do sentido. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: pergunte a si mesmo a cada amanhecer: por que estou fazendo o que faço? Porque quem tem clareza de propósito não se perde em brigas pequenas. Está focado em algo maior. E o que antes provocava, agora passa despercebido. Já reparou como as pessoas mais irritadas geralmente são aquelas que estão estagnadas, que vivem no automático, que acordam sem motivo e dormem sem realização? Não é coincidência, é sintoma. Porque sem um propósito, tudo parece pesado, tudo parece pessoal, tudo é demais. Mas quando você encontra o que realmente importa para você, quando você se conecta com algo que faz sentido, a irritação diminui, porque agora você tem onde colocar sua energia. Você tem uma missão, um porquê. E com isso, os pequenos conflitos perdem importância. Eles ainda existem, mas não têm mais poder. Propósito não é uma inspiração mágica que cai do céu. É construção, é escolha. É assumir responsabilidade pelo tipo de vida que você quer viver. E quando você vive com propósito, você não tem tempo para se ofender com qualquer coisa. Você está ocupado demais criando, servindo, evoluindo. Então, se você sente que anda reagindo demais, para. Se pergunta, para onde eu estou indo? Porque às vezes a raiva não é raiva, é vazio, é desvio, é falta de sentido. E quando você preenche esse espaço com algo que te move, a fúria cala e a direção começa. O uso da neuroplasticidade para reprogramar sua resposta emocional. Você não nasceu com um gênio forte. Você não é assim porque sempre foi explosivo. Isso não é sua identidade.
É só um padrão e padrões podem ser mudados. A neuroplasticidade é a prova viva disso. Seu cérebro não está preso num modo fixo de reagir. Ele aprende. Ele se adapta. E cada vez que você escolhe responder com calma, mesmo que por dentro esteja em ebulição, você está criando uma nova trilha mental, uma nova forma de existir. A ciência comprova o que os estoicos já praticavam. Repetição consciente gera transformação. Marco Aurélio se preparava todos os dias para enfrentar pessoas difíceis, situações frustrantes, obstáculos inesperados, não por pessimismo, mas por estratégia, porque ele sabia que treinar a mente é o único jeito de não ser controlado por ela. Seu cérebro funciona como uma estrada de terra. Quanto mais você passa pelo mesmo caminho, mais ele se firma. E se você passa anos reagindo com raiva, com impulsividade, com explosões, adivinha? Esse vira o trajeto automático. Mas isso não é uma sentença. É só um hábito. E hábitos se quebram com prática e intenção. Lembra daquela situação onde você teria surtado, mas conseguiu respirar fundo? Aquilo foi mais que autocontrole. Foi um recado para o seu cérebro. A partir de agora, é assim que a gente responde. Pode ter parecido forçado, artificial, mas toda nova habilidade começa assim. Com o tempo, se você repete esse padrão novo, seu cérebro entende que aquilo é o novo normal. A calma deixa de ser um esforço e passa a ser sua natureza. Chave está na consistência. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas cada vez que você escolhe respirar em vez de gritar, observar em vez de reagir, você está reprogramando sua mente. Está substituindo impulsividade por clareza, fogo por presença. E um dia você vai se surpreender. Vai ver que aquela situação que antes te tirava do sério, agora nem te afeta. Não porque o mundo mudou, mas porque seu cérebro mudou. Quando sua mente deixa de ser sua inimiga, o mundo deixa de ser um campo de batalha. Você começa a viver, não a reagir. E isso muda tudo. 7. O amor e a gratidão superam a raiva. Raiva não nasce porque o mundo está errado. Ela nasce porque você esqueceu tudo o que está certo. Quando você está tomado pela raiva, sua mente foca no que falta, no que te machucou, no que deu errado. Você entra num túnel emocional onde só enxerga dor, frustração e injustiça. Mas se naquele exato momento você decidir mudar o foco, olhar para o que ama, para o que tem, para o que agradece, a raiva perde força. Ela não some de repente, mas começa a encolher. É impossível sentir gratidão profunda e raiva ao mesmo tempo. Elas são como água e óleo. Onde uma entra, a outra não consegue ficar. Os estoicos ensinavam a manter perspectiva. Marco Aurélio escrevia: lembre-se de tudo o que você tem, de tudo o que já passou e da brevidade da vida. Porque quando você reconhece o que tem valor, o resto perde a urgência. O ataque, a ofensa, o comentário atravessado viram apenas barulho. E o barulho só domina quem está vazio de sentido. Pergunte a si mesmo: vale mesmo a pena explodir com quem você ama só para provar que está certo? Você realmente quer ganhar a discussão ou preservar a conexão? O amor, quando lembrado, te devolve ao que importa: a humanidade, a empatia. Aquela parte de você que não quer vencer uma briga, mas sim viver em paz. E a gratidão, ela te ancora. Porque mesmo quando tudo parece difícil, sempre há algo que permanece firme. Um amigo fiel, a chance de recomeçar, a própria respiração. Se você parar por 30 segundos, fechar os olhos e listar 3 coisas pelas quais é grato, perceberá que o coração desacelera. A tensão solta, a mente clareia. Fiz esse exercício por meses. Toda vez que sentia a raiva me consumir, eu me obrigava a agradecer. No início parecia bobo, forçado, mas aos poucos, meu cérebro começou a associar frustração com pausa, não com explosão. Amor com compreensão, não com fraqueza. O resultado? Não virei santo, mas hoje, em vez de reagir por impulso, eu lembro: quem ama, entende. Quem agradece, solta. Quem tem perspectiva, escolhe. E quando você escolhe amar e agradecer,
a raiva já não tem mais onde morar. 8. Estabeleça limites saudáveis. Você não pode reclamar daquilo que permite. A cada vez que engole em silêncio, que diz tudo bem, quando claramente não está tudo bem, que se coloca em último lugar para agradar os outros, você envia uma mensagem. Pode continuar me tratando assim. E essa mensagem tem um custo. Chama-se raiva acumulada. A raiva, muitas vezes, é o grito de um limite que nunca foi imposto. Não é só pelo que fizeram com você. É por você ter permitido. Por não ter dito não. Por não ter se escolhido quando mais precisava. Os estoicos entendiam isso como autocontrole, mas não no sentido de aguentar tudo, e sim de saber o que tolerar. Epicteto dizia: decida o que está sob seu controle e o que não está, e não se desgaste com o que não merece sua energia. Estabelecer limites é justamente isso, colocar a sua paz como prioridade. Você tem o direito de dizer que não vai aceitar certas atitudes, que seu tempo tem valor, que seu espaço precisa ser respeitado e não precisa fazer isso com raiva. Pelo contrário, os limites mais poderosos são os que vêm com firmeza e serenidade, sem gritos, sem drama, só clareza. No início, vai ser desconfortável. Você vai achar que está sendo rude, que vão te achar egoísta, que vai magoar alguém. Mas a verdade é que, ao se proteger, você está se tratando com o respeito que espera dos outros. E aqui está o paradoxo. Quando você coloca limites, você não afasta as pessoas certas, você as atrai. Porque quem te respeita, entende. E quem não entende, talvez nunca deveria ter estado tão perto. Lembre-se, cada sim que você diz com raiva no peito é um não que está faltando. Cada silêncio que engole por medo de conflito se transforma em ressentimento. E todo ressentimento, mal resolvido, vira raiva crônica. Então, da próxima vez que alguém passar dos seus limites, pare, respire e diga com calma: isso eu não aceito. Não precisa explicar demais, nem justificar. Apenas se posicionar. Você não está sendo difícil, está se protegendo. E isso é um ato de amor próprio. Porque quem não sabe dizer não aos outros, acaba dizendo não a si mesmo. Nem tudo merece sua atenção. Você não precisa entrar em todas as discussões, não precisa rebater cada comentário, não precisa provar nada para ninguém. Mas se você não entender isso, vai viver exausto, reagindo o tempo todo, dando sua energia para as coisas mais insignificantes. E é aí que a raiva se instala. Não porque o mundo é cruel, mas porque você está se desgastando com o que nunca mereceu sua atenção. Os estoicos eram mestres em filtrar o que realmente importava. Marco Aurélio escrevia: a paz chega quando você para de se preocupar com o que não diz respeito a você. Parece simples, mas hoje vivemos num mundo onde todo gesto vira indireta, toda opinião vira ataque, todo silêncio vira desrespeito. E se você embarca nisso, sua mente vira um campo de batalha constante. Tem gente que vive buscando uma reação sua, gente que se alimenta do seu desequilíbrio. Mas escuta isso: não responder é uma escolha. Ignorar é uma forma de autoridade. E o silêncio, às vezes, é a resposta mais alta que você pode dar. Pense, esse comentário que te irritou vai importar. Daqui a um mês, essa crítica que você recebeu muda quem você é. Esse problema que te tirou do sério vai ter alguma relevância daqui a um ano? A maioria das coisas que roubam sua paz são temporárias. São pequenas, são ruído, mas a sua atenção é preciosa. Onde você coloca ela, cresce. E se você rega o que é pequeno, o que é tóxico, o que é inútil, não sobra espaço para construir o que realmente importa. Tive que aprender isso na prática. Gastei tempo tentando me explicar, me justificar, responder a tudo e a todos. Até que percebi. Enquanto eu tentava provar meu valor, eu esquecia de viver com ele. E foi aí que mudei. Comecei a escolher. Isso vale minha energia? Isso vai somar na minha jornada? Isso merece espaço na minha mente? Se a resposta for não, delete, ignore, siga. Você não precisa vencer todas as batalhas, só precisa escolher as que valem a pena.
E às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente não reagir. 10. A importância de separar os fatos das crenças não é o que aconteceu que te machucou. É o que você acreditou que aquilo significava. Alguém te ignora e você conclui: não sou importante. Te criticam e você assume: sou um fracasso. Algo dá errado. E sua mente dispara: nada dá certo para mim. Mas nada disso é fato. São histórias. Histórias que você construiu. E se você não aprende a separar o que realmente aconteceu da interpretação que deu, vai viver reagindo a fantasmas, lutando contra inimigos que só existem dentro da sua cabeça. Os estoicos alertavam sobre isso o tempo todo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ou seja, o fato é neutro. A emoção vem do filtro. O problema é que esse filtro muitas vezes está sujo por traumas, inseguranças, experiências mal resolvidas. E aí você não vê o que realmente é. Você vê o que teme, o que acredita, o que inventou. Já parou para se perguntar quantas vezes você se sentiu ofendido, sem ter sido ofendido de verdade? Quantas vezes você levou para o lado pessoal algo que nem era sobre você? Quantas brigas nasceram de suposições? Quando você não questiona seus pensamentos, eles viram verdades absolutas. E o pior, você reage como se fossem fatos, explode, se retrai, se sabota. E tudo isso baseado numa história que talvez nem seja real. Mas aqui está o antídoto: clareza. Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou vergonha, pare. Pergunte-se: o que realmente aconteceu? Depois pergunte: o que eu interpretei sobre isso? Você vai se surpreender com a diferença entre uma coisa e outra. Separar fato de crença não é negar a dor. É entender sua origem. É sair do automático. É recuperar o poder de decidir como se sentir, em vez de ser carregado pelo que sua mente inventa no calor da emoção. Acredite, quando você treina esse olhar, o mundo muda. Não porque tudo fica mais leve, mas porque você aprende a não carregar o que não é seu. E aí, no lugar da raiva, entra algo novo. Entra lucidez, entra presença, entra liberdade. A liberdade de não reagir a cada pensamento como se ele fosse uma ordem. A liberdade de ser o autor da sua resposta, e não o personagem da sua própria ilusão. Não se trata de virar pedra, nem de fingir que nada te atinge. Se trata de responder sem se destruir, de encarar o caos sem perder a direção, de ser firme sem ser agressivo, sereno sem ser passivo, porque no fim quem domina suas emoções domina a própria vida. Talvez lá fora tudo continue igual. As mesmas pessoas provocando, os mesmos gatilhos, os mesmos desafios, mas agora você não é mais o mesmo, e isso muda tudo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você deu um passo que poucos têm coragem de dar. Olhar para dentro, parar de culpar, começar a se transformar. Nos vemos na próxima aventura.